Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Priscila Chagas Oliveira, sou doutoranda do programa de pós-graduação, no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural aqui da UFPEL, sou museóloga no Museu das Memórias Impossíveis, um museu de tipologia virtual, vinculado ao Instituto APOA, e membra do NEM Plus. Hoje eu e a minha colega Carla, que inclusive foi quem criou a arte desse evento, uma arte inclusive muito linda, comentada pela professora Letícia, faremos a mediação do dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todas, todes e todos nesse 10º SIMP, Seminário Internacional em Memória e Patrimônio, organizado este ano pelo Núcleo de Estudos em Memória e Patrimônio em Lugares de Sofrimento, o NEM Plus, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural aqui da UFPEL. O tema desse 10º SIMP é Memória Coletiva, revisitando a obra de Maurice Halbach. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o financiamento da FAPERGS e da CAPES, que viabilizou a concretização desse evento. Também quero agradecer toda a equipe organizadora, amigos, amigas e colegas que participaram ativamente da organização, né, pela disponibilidade, pela imensa parceria que nós construímos aqui nessa renovação, na reconfiguração do SIMP. Também quero agradecer a todas as inscritas e inscritos nos nossos simpósios temáticos pela confiança no evento e pelo debate que sempre é construído nesses espaços. E já quero aproveitar e lembrar que após a palestra de hoje, da professora Vera Dodebey, nós teremos às 16 horas o ST, Memória Coletiva e Virtualidade, que se inicia então logo após esse evento, né, essa palestra de hoje. Então, nesse período de isolamento social que todas e todos estamos vivendo, em que o próprio SIMP foi obrigado a se reconfigurar essas novas demandas, né, da quarentena e esses novos instrumentos de encontros online, todos esses aspectos que nós vemos a nossa vida ser afetada, né, por toda essa configuração nova técnico-social, pela cybercultura e pela virtualidade das relações, a palestra de hoje, então, se torna extremamente necessária e extremamente importante para que a gente possa discutir memória e patrimônio a partir dessas novas tecnologias da informação e comunicação. E é por isso que hoje a palestra é intitulada Memória e Digitalidade, entre a fluidez e a estabilidade dos objetos, com uma das maiores referências da área, a professora Vera Dodebey. A professora Vera Dodebey, para mim, é uma referência extremamente importante, desde o início das minhas pesquisas, nessa temática de memória e virtualidade, e eu tenho só a agradecer a oportunidade de poder mediar esse encontro. Então, eu passo a palavra para minha colega Carla, para que ela possa apresentar a professora Vera Dodebey e que ela possa, então, dar início a essa palestra. Obrigada, professora Vera, e obrigada, Carla, pela parceria. Obrigada, Priscila. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Carla Nazarete Sô, doutoranda no PPG UFPEL, PPG-MP UFPEL, né? Programa de pós em Memória Social e Patrimônio Cultural. Atualmente eu sou pesquisadora de experiência e comportamento em uma empresa de tecnologia, membro do Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais e do Grupo de Estudos Paisagens e Movimento. Hoje eu tenho a honra de participar da mediação da palestra do dia e de apresentar bem brevemente a professora Vera Dodebey. A professora Vera Dodebey é professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, docente e pesquisadora do PPG-MS, doutora em Comunicação e Cultura, e mestre em Ciência da Informação na UFRJ. Bibliotecária e documentalista, especializou-se em memória documentária com a tese defendida sobre o sentido e o significado do documento para a memória social. Ingressou no programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio na década de 80 e do ano 2000, e lá participa até o momento da linha de pesquisa Memória e Patrimônio. É líder do grupo de pesquisa do CNPq Memória Social, Tecnologia e Informação,
Supervisiona estudantes do mestrado e do doutorado em temas sobre a preservação e sustentabilidade dos patrimônios culturais nacionais nas artes, na literatura e na ciência. Sua pesquisa atual, ainda em andamento como bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, versa sobre objetos, história de vida, conexões por uma ecologia dos restos memoriais e digitais. Agora eu vou deixar vocês com a fala da professora Vera Dodebey. Muito obrigada a todos. Obrigada, Carla, pela apresentação. Eu me sinto muito feliz de estar participando desse evento. Nós chamamos o programa de pós-graduação da UFPEL e nosso irmão quase gêmeo, né? O programa de memória social da Unirio, e as nossas parcerias vêm desde a criação do programa de pós-graduação em memória social e patrimônio cultural. Então, eu me sinto feliz de estar aqui, agradeço a todos, dou boa tarde a todos, todas e todes. Prometo que eu não vou falar muito, eu acho que é um tema muito instigante, esse da situação da memória no mundo virtual. Então, eu vou falar um pouquinho uma síntese das minhas últimas pesquisas e da que eu estou pretendendo ainda desenvolver, embora já aposentada. Não vou parar, né? E vou continuar como pesquisadora e como professora dos alunos da pós-graduação. Bom, eu queria, enfim, dar boa tarde a todos, agradecer muitíssimo a Letícia o convite para essa palestra e a todos que estão vinculados a tarefas para que esse evento aconteça e com quem eu dialoguei em algumas poucas ocasiões. Então, Priscila, Carla, Darlan, Carol, Mike, Daniele e Ravi, né, ou Jaime. Bom, o título da minha fala é Memória e Digitalidade, que acabou sendo o apelido do nosso GT de pesquisa dentro do grupo maior de tecnologia, informação e memória. Ele acabou sendo chamado, ao longo desses últimos anos, de memória e digitalidade. Então, eu estou aproveitando essa nomeação para intitular essa fala sobre a fluidez e a estabilidade dos objetos. Eu vou ler, senão eu me perco, e se eu estiver passando muito do tempo, por favor, me avisem. Tá? Bom, agradeço novamente o convite feito por Letícia para participar desse encontro, que visa revisitar um dos autores mais relevantes para o estudo ou para os estudos da memória social, Maurice Halbwachs. Conforme mencionamos em capítulo de livro editado pela Uni-La Salle, um texto que foi escrito por mim e por Evelyn Orrico, o seu prefaciador, Gérard Namet, do livro de Maurice Halbwachs, La Mémoire Collective, o texto, organizado naquela edição crítica de 1997, no original em francês, pauta-se na leitura dos manuscritos deixados naquela época, há mais de 50 anos, pelo sociólogo e, segundo Namet, o resultado da edição aproxima seu conteúdo em importância à obra Les cadres sociaux de la mémoire. Sugere Gérard Namet que a leitura de memória coletiva deva ser considerada como uma continuação, um complemento de quadros sociais. Ao discorrer sobre a oposição entre memória coletiva e história,
Halbwachs usa menos o argumento da cientificidade e mais o conceito de continuidade espaço-temporal para estabelecer uma diferença. De fato, o interesse da memória social sobre os acontecimentos do passado reside exatamente na percepção de que esses acontecimentos continuam a existir no presente, ou seja, pertencem a um contínuo alterado pelos esquecimentos ocorridos no percurso e acrescido de outras lembranças. No século XXI, em que a comunicação entre os humanos é em grande parte digital, podemos nos perguntar se os conceitos de memória individual e de memória coletiva pensados por Halbwachs encontram espaço para a existência de uma cultura e memória digitais. O subtítulo de nossa fala sobre memória e digitalidade menciona dois conceitos: fluidez e estabilidade de objetos digitais, e retoma as representações sobre os objetos que circulam no espaço virtual, agora digitais. Martin Hand, em seu livro Making Digital Cultures Access, Interactivity, Authenticity, editado em 2008, nos convida a pensar a relação entre cultura e tecnologia e propõe que devemos refletir sobre a possibilidade de desenvolver uma ontologia ou uma teoria da tecnologia, tomando-a como um objeto ou como uma dimensão separada dos demais campos do conhecimento e não apenas como um instrumento de produção, acesso e uso da informação. A tecnologia seria um dos modos possíveis de olhar o mundo. Quais seriam os pontos de contato desses modos de ver o mundo se considerarmos a evolução ou talvez a revolução causada às culturas e à sociedade pela informatização dos objetos? A tecnologia desenvolvida até o início do século XX pode ser, grosso modo, determinada de tecnologias de propriedades físicas, nomeado por Martin Hand de tecnologia moderna. Poucas décadas depois, as tecnologias são explicitamente relacionadas à manipulação da informação e seriam, segundo Hand, as tecnologias pós-modernas. Eu pediria que passasse a imagem da figura 1 para a gente poder discutir um pouco mais essa comparação entre modernas e pós-modernas. Com uma adaptação do quadro feito por Hand sobre essa disputa dual, vamos dizer assim, entre a modernidade e a pós-modernidade, como é que ficariam esses contrastes ou conceitos que estariam mais voltados para as tecnologias modernas e outros para o que eles denominam de pós-moderna. Então, a gente teria aí um embate entre a cultura material e a cultura discursiva, né? A gente sempre diz que nunca nós digitamos tanto, escrevemos tanto e discursamos tanto como nessa era pós-moderna. Por outro lado, esses objetos podem ser vistos dentro de uma tecnologia contínua ou de uma tecnologia discreta, de imersão.
Em outro aspecto, os objetos se contrapõem aos espaços. Nós estamos aqui, por mim, às vezes eu penso que eu estou em Pelotas, não é? E aí eu acho que eu vou me atrasar para chegar até a universidade. Então, esses objetos físicos, eles são agora espaços virtuais. Nós estamos aqui juntos, nós estamos acompanhando um seminário, acho que pela primeira vez, online, e estamos presenciais, somos presenças virtuais, mas somos presenças, e ocupamos, então, um espaço discursivo. O discurso está aí ainda presente. Essas tecnologias podem ser, na idade das tecnologias modernas, determinada, mas caminhando para o indeterminado. Elas eram instrumentais e agora são culturais. Elas eram atuais e agora são virtuais, para usar o conceito de Pierre Levy. Elas são centradas e agora descentradas. Quem discute isso muito bem é o Stuart Hall, quando ele fala da descentralização do homem contemporâneo. Ele devia ser dos seres humanos, né? Mas a gente não pode corrigir agora mais o livro. Estável e fluida. Eu escolhi essas características para discutir a questão da memória social na internet. Então, as informações são estáveis quando elas precisam sobreviver, precisam estar presentes, armazenadas em qualquer dispositivo, e elas são fluidas quando elas circulam num meio ambiente informacional, sem nenhuma preocupação com a preservação daquele objeto informacional e, portanto, sem um compromisso com a armazenagem e a recuperação da informação. As informações eram fixas, agora são móveis, eram governáveis, se tornam ingovernáveis, de certo modo. Aí a gente teve uma discussão cultural muito grande, porque achava-se no passado que a internet não teria dono, não teria gerente, era a instituição virtual mais democrática que a gente poderia, enfim, conviver. E não é bem assim que a internet avançou do ponto de vista democrático, ainda que tente ser uma voz democrática. Se no passado nós tínhamos efeitos nos nossos objetos digitais, hoje a gente fala de performance, né? Alguns autores que fazem parte da nossa bibliografia da disciplina de memória social e instituição vão trabalhar com esse conceito de performance como sendo, talvez, um conceito epistêmico dentro da cultura digital. Diana Taylor vai falar sobre isso, né, no seu livro sobre as performances e gênero. E centrada e descentrada, ali ficou duplicado, eu peço que não considerem, né? Assim, esse quadro nos dá um norte sobre essa movimentação dos objetos digitais que representam ideias, pensamentos, discursos, memórias, né? Como é que a gente lidar com essa nova sociedade
discursiva, descentrada, fluida e quase ingovernável. Bom, pode deixar aí, não tem problema, eu vou seguindo aqui, até a gente chegar na próxima figura. Em relação à fluidez e à estabilidade dos objetos digitais, que podem gerar rastros memoriais, a preservação da memória / conhecimento se dá por processos de seleção natural ou artificial, o que significa dizer que o conhecimento registrado em qualquer que seja seu suporte material, aí incluídos também os digitais, que apenas aparentemente são incorpóreos, pode ser encontrado ao acaso, naturalmente, como um vestígio perdido, esquecido ou escondido, ou, ao contrário, um objeto / conhecimento pode ser deliberadamente protegido contra o esquecimento, surgindo o que Fernando Sayão e Salles denominam de informações ou informação persistente. O processo de proteção visa garantir ao objeto, dentre inúmeras possibilidades, sua autoria e sua autenticidade, o que lhe confere uma certa aura, em sentido benjaminiano. Mas não é apenas a proteção por camadas de metadados que vai garantir o acesso às informações que os objetos portam. A disseminação das informações, tal como um sistema viral, propicia a preservação de um dado conhecimento, considerando que quanto maior for o seu uso, maior será a probabilidade de garantir a sua lembrança. Então, aí a gente faz uma comparação entre aquelas informações, por exemplo, que são transmitidas pela oralidade, elas, quanto mais forem disseminadas, mais chance terão de ser mantidas, ou mais chances terão de não serem esquecidas. Não é porque há uma fluidez que não possa haver um rastro de memória. Por favor, vocês poderiam passar a figura 2? Bem, aí eu volto com esse desenho que eu chamei de ciclo da informação e que ele vem sendo adaptado de alguns anos, desde a minha dissertação de mestrado no IBICT, UFRJ, em que um professor estrangeiro que veio para o Brasil e fez parte do corpo docente do mestrado, o professor Lancaster, ele apresentou essa ideia de fluxo de informação com essas mesmas informações que vocês veem em preto. Então, a gente passa por etapas, essas etapas elas vão dar chance à produção de novos conhecimentos e algumas fases indicam a fluidez e outras as estáveis. Ao longo desses anos, eu e meus alunos, principalmente da graduação, fomos pensando tanto da biblioteconomia quanto da museologia. Eu tinha uma turma bem interessante, com alunos de história, de arquivologia, de museologia e de biblioteconomia, para a disciplina Análise da Informação. E uma das primeiras discussões era sobre esse ciclo da informação. Então, produzimos conhecimento
E, naquela seta pontilhada, esses conhecimentos são imediatamente assimilados. Nós temos aí uma transferência de discursos, uma transferência de informação via a oralidade, sem suporte material. Então, o que faz com que esse conhecimento passe de geração a geração via oralidade não é? Seria exatamente a multiplicidade de sujeitos, de pessoas que esse conhecimento vai interferir ou vai modificar. Então, a gente chama essa metade do ciclo informacional composto pela técnica da oralidade e por informações fluidas, ou seja, informações que, a princípio, não são escolhidas para participar, por exemplo, de um centro de memória, de uma biblioteca, de um museu ou de um arquivo. Então, aí a gente tem as informações fluidas e, na parte inferior do gráfico, depois que essa informação sofreu algum tipo de registro ou foi inscrita em algum suporte material, ela fica disponível para aquisição, o que se chamava antigamente de seleção e aquisição, e hoje a gente pode entender como mineração de dados. Após essa seleção e essa aquisição por alguma instituição de saber ou de memória, esse material necessita ser organizado, o que vai criar uma memória documentária e que hoje em dia é denominada de curadoria digital. Após a organização desse conhecimento, desculpem, após, então, a organização dessa memória documentária, ela vai passar por processos de camadas de informações complementares, que a gente chama de segunda editoração de divulgação dos dados, e vai estar pronta para ser disseminada qualitativamente. É uma disseminação com qualificação, uma vez que esse espaço inferior ele é constituído de memória. Então, o conceito aí que vai mudar em relação às informações fluídas é o conceito de informação mais memória, ou o conceito de documento, que é representado por informações estáveis. Não é? As pessoas não iriam gastar tempo, dinheiro em proteções de camadas de informação, como é o caso dos documentos arquivísticos, se não fosse para disseminar essa produção, que essa produção fosse assimilada e permitisse, então, a nova produção de conhecimentos. Então, eu achei interessante, participei há poucos dias da seleção de teses, melhores teses da ANCIB, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação e Áreas Afins, da qual nós pertencemos, o programa de memória pertence, e eu fiquei impressionada de ver como essa ideia de ciclo, que em um dado momento me pareceu já antiga, ela permanece com sugestões e novos modos de representação que vão, enfim, considerar essa performance virtual que a gente vive, não é? Que a gente vive ao lidar com informação, com memória, com documentos.
O elemento que eu acho que mais se modifica nessa relação é o reuso e a reciclagem. Então, o que nós vemos nesse ponto de assimilação, que seria só assimilação de uma leitura, de um discurso, os objetos informacionais, e aí abrindo um espaço para outros objetos que não apenas o documento, ele pode sim ser reusado e reciclado. O reuso vem sendo discutido hoje no campo da ciência da informação e da memória como sendo por exemplo, os resultados das pesquisas publicadas e disseminadas para todo mundo, ela é feita de dados. Esses dados são compilados num determinado momento e a pesquisa, então, o pesquisador, ele vai concluir a partir da análise desses dados. Muitas vezes, a coleta desses dados ou a reunião desses dados, ela é difícil, ela demanda recursos e a área científica já está pensando em que esses dados sejam abertos para que sejam reutilizados. Então, se há um conjunto de dados trabalhados, analisados e que serviram para uma determinada pesquisa, esses mesmos dados podem ser reusados, reutilizados ou reciclados para acelerar a divulgação de processos de pesquisa científica. Pode retirar, senão eu não me vejo. Então, esses dois processos, eles são amplamente discutidos no âmbito da memória e da informação, principalmente no terreno da transferência da informação, que é a esfera da comunicação e memória científica. Eu acho interessante que essa palavra memória científica veio a surgir mais recentemente. Nós não, na área de ciência da informação e da informação, nós não atentávamos para o fato, eu digo nós, a grande maioria, né? O fato de que esses conjuntos discursivos, eles devem ser estudados também sobre o âmbito da memória e não apenas da informação. A contribuição, então, da memória social para essa questão é muito importante ao nos indicar que na dinâmica entre o que lembrar e o que esquecer, estaríamos, por certo, falando também de seleção, e que essa decisão pode ser conduzida tanto por processos de lembrar, no sentido de reforçar, por exemplo, quanto naqueles em que esquecer possibilita a criação do novo, a criação ou recriação ou reciclagem do objeto / conhecimento. Eu vou entrar agora num discurso que eu repeti. Existe até um vídeo, depois eu posso mandar para vocês o vídeo sobre essa fala, porque eu fiz a minha última pesquisa, financiada pelo Universal. O relatório final de prestação de contas dessa pesquisa foi muito diferente dos anos anteriores. Houve uma mudança muito grande com relação aos itens inovação da pesquisa e impacto social da pesquisa, e eles sugeriram que nós fizéssemos um pequeno vídeo de até 10 minutos
conversando para mostrar aos não especialistas naquele tema ou às pessoas comuns, não é? De que se tratava aquela pesquisa que eu fiz durante 3 anos, que recebi recursos públicos para desenvolver, e que isso tinha que ter um impacto social maior, não só um impacto social da comunidade de cientistas da área, mas um impacto social para as pessoas leigas, ou, como eles colocam, não especialistas. Então, eu fiz aqui um resumo desse vídeo, porque eu achei muito difícil fazer isso. No final das contas, eu adorei o resultado e estou usando como metodologia para os alunos desenvolverem as suas pesquisas. Vamos ver se as pessoas entendem o que você está querendo dizer com isso. Então, eu começo com uma frase interrogativa. Como as lembranças podem ser representadas e guardadas para usos futuros? A gente sabe, aqui um parênteses, que a memória ela é surrealista, né? Ela não obedece a ninguém, nem a nós mesmos, como diz Santo Agostinho, né? As memórias entram em fila no palácio e a gente quer começar com a primeira, mas vem uma lá atrás e se interpõe entre as da frente e a gente é obrigada a aceitar essa imposição de um fato, de uma lembrança na nossa memória. Então, a memória, ela é, digamos assim, surrealista. Não dá para a gente representar a memória. Memória é irrepresentável, no meu ponto de vista. Mas as lembranças não. Então, volto à pergunta. Como as lembranças podem ser representadas e guardadas para usos futuros? No plano teórico, levantamos em plataformas os objetos artefatos digitais, verificando o que mudou na representação de suas etapas de vida, agora sobre a ótica de uma abordagem ecológica. Esses objetos são inscritos em mídias efêmeras, fluidas e persistentes, estáveis. Circulam para a formação de uma memória coletiva e social a partir de processos de valorização, manutenção, descarte ou reciclagem realizado por instituições de saber e de memória. A representação do ciclo de vida dos objetos digitais em ambiente ecológico está aqui discutida e o universo conceitual para o campo da memória social está delineado, restando dar ao conjunto de dados uma forma ontológica, segundo Martin Renn, uma espécie de teoria da tecnologia, que seja útil para criar rótulos, palavras-chave ou etiquetas, o que estamos pensando realizar em novas pesquisas sobre a representação e a organização de conceitos no campo da memória social. Assim, algumas perguntas sempre surgem nesse campo transdisciplinar da memória, informação e conhecimento, e podem, assim, ser sintetizadas. Nossa memória individual e coletiva está guardada na internet? E a segunda? Quando postamos stories no Instagram, por exemplo, essas informações, que já são objetos digitais, podem ser armazenadas e recuperadas? Nosso objetivo de pesquisa, então, foi o de entender a dinâmica do ciclo de vida dos objetos digitais na internet e por quanto tempo essas conversas online poderão ser guardadas com segurança
e se podem ser recuperadas quando precisamos lembrá-las. Aqui vale só um parênteses, que uma das oficinas que a gente proporcionava aos alunos nessa disciplina de análise da informação, que os alunos vinham de vários cursos, era a partir da leitura do Paulo Freire sobre a ideia de mundo, não é? E de palavras no mundo. Os alunos, após essa leitura que os emocionava muito, eles tinham que escrever uma ou duas lembranças da época em que foram alfabetizados. Então, eles tinham que entrar na memória e construir discursivamente uma lembrança que fosse característica da fase da sua alfabetização ou das suas relações com o livro, com a leitura. E assim foi possível representar as lembranças. Do contrário, elas estariam nessa confusão que a memória nos apresenta sempre. Essas duas questões nos levam ao nosso objetivo de pesquisa, que foi o de entender a dinâmica do ciclo de vida dos objetos digitais na internet e por quanto tempo essas conversas online poderão ser guardadas com segurança e se podem ser recuperadas quando precisamos lembrá-las. Para isso, foi preciso conhecer alguns conceitos e processos. O conceito de fluidez efêmero, aquilo que dura pouco, como, por exemplo, um perfume. O conceito de estável, resíduo, aquilo que sobra, por exemplo, o pó de café depois de produzirmos a bebida. E o conceito de reuso ou recicláveis, que seriam dejetos que se transformam em outros objetos, como, por exemplo, a camiseta feita, né, de garrafa PET. Um outro exemplo que eu gosto de dar são o uso de celulares quebrados e descartados e consertados apenas para detectar o barulho da motosserra, né, nas florestas. Então, são pequenos exemplos desse uso e reuso. Antes da existência da internet, as instituições, arquivos, bibliotecas e museus eram guardiãs do conhecimento produzido pela humanidade. Seria hoje a internet nossa guardiã de memórias? Verificamos em nossa investigação que o ciclo de vida dos objetos digitais se assemelha muito àquele do mundo analógico, até mesmo quando pomos à prova os conceitos ecológicos de sustentabilidade, com ênfase principalmente na ideia de reciclagem. Dados abertos podem ser reciclados para a produção de novas pesquisas. Já falamos sobre isso. Celulares podem ser reutilizados como sensores do desmatamento. Já o bom dia no WhatsApp nos ajuda a entender que algumas informações são de natureza fluida e não precisam ser guardadas, enquanto outras são estáveis e devem ser protegidas. Respondendo às perguntas, então, os resultados da pesquisa confirmam que há memória na internet. Utilizando os conceitos de Marcel Proust, há memória involuntária, quando nossos dados são armazenados automaticamente e até sem nosso consentimento, ou memória voluntária, quando escolhemos salvar nossas postagens. Mas é importante ressaltar que o esquecimento é também desejável e, como ocorre com a memória humana,
não há necessidade nem espaço para tudo guardar. Muito obrigada. Professora Dadebey, agradeço imensamente a sua fala, né? Estávamos aqui conversando em off e pensando o quanto é fascinante e quanto é um tema bastante complexo e, na verdade, complexo e um tanto quanto difícil para quando a gente pesquisa memória apenas no âmbito do teórico e não começa a compreender dentro dessa nova conjuntura sociotécnica essas especificidades, né? Eu tenho particularmente trabalhado com esse tema desde a minha graduação e no mestrado, e atualmente eu exerço atividade como museóloga em museus virtuais, em acervos digitais, e me deparo com essas questões que tu havias falado, principalmente a vontade de preservar e de guardar num ambiente tão fluido e que muito lembra a lógica da oralidade, né, em que esse material vai ser preservado na medida em que for apropriado e socializado, né? E falo isso do ponto de vista das redes sociais, que também é esse espaço que eu tenho feito algumas pesquisas e análises. Nesse sentido, eu queria, enfim, obviamente, fiz anotações para Está falhando um inserções. pouco. Ai, Eu vou é. desligar. Eu acho que a gente podia desligar enquanto um fala. Pode ser, pode ser. Então, professora, enfim, fiz várias anotações em relação ao que tu falaste sobre o ciclo de vida desses materiais e de como a gente trabalha com a oralidade e, ao mesmo tempo, a gente, enfim, como espaços de memória, né, de memória de patrimônio, nós buscamos também a preservação desse material, o armazenamento. E eu queria, na verdade, te deixar uma pergunta sobre um fenômeno que eu tenho visto nesse período de isolamento social e de quarentena. Eu tenho visto uma vontade de memória muito grande sendo esboçada nas redes sociais e mais especificadamente no Instagram, né? A criação de diversos espaços para a memória da quarentena, a memória do isolamento, enfim, artistas criando a sua arte, né? Justamente porque ficaram nesse momento isolados e a arte acabou sendo uma dessas alternativas enfim, ter uma saúde mental mínima. E eu tenho visto esse boom, né, de criar memória, de fazer memória, de armazenar memória em perfis no Instagram. Ao mesmo tempo, a rede social ela não nos permite uma indexação, né, biblioteconômica, ela às vezes pode dificultar a recuperação dessa informação e essa página pode ser excluída a qualquer momento, dependendo do usuário. Então, o perene, essa fluidez, essa efemeridade da rede social, ela acaba criando, né, o que eu tenho pensado, refletido sobre um museu mais efêmero, né, um museu que se dá no processo, que se dá no fenômeno da vontade de memória. E eu queria saber o que tu acha sobre esses, né, como é que tu vê esse processo de criação desses pequenos museus pessoais, museus efêmeros nesse período de isolamento, como é que tu vê isso nessa dinâmica entre armazenamento e esquecimento dos objetos digitais na internet? Não sei se nós chegaram mais alguma pergunta. No momento não, mas a gente pode começar a conversar sobre esse Sim. tema. Vou também desligar aqui o meu vídeo. Foi uma pergunta bem interessante, porque saiu um artigo no boletim da FAPERJ de dois biólogos, eu acho, um biólogo e um historiador, que resgataram, digamos assim, em fontes de informação, jornais da época
e folhetos e fotografias da época da gripe espanhola no século passado, né? Nós estamos passando um século após com outra pandemia. E eu acredito que, devido ao sistema de informação da época, a pouca circulação de notícias impressas, de imagens, de fotografias, de filmes praticamente inexistentes, nós ficamos com pouca informação sobre aquela época. Isso mexeu muito comigo, porque eu imagino que, pelas fotos, pelas imagens que eu vi desse artigo, depois eu vou recuperá-lo e posso encaminhar para vocês. As poucas fotos, elas mostram que o que se fazia naquela época para a proteção do vírus é a mesma coisa que a gente está fazendo hoje. Então, lavar as mãos, ter distanciamento, e usar máscaras. Tem algumas fotos com mulheres e homens subindo e descendo dos bondes de máscaras e com o devido afastamento social. Então, um século depois, nada mudou, não é? O que será que a gente vai deixar dessa experiência para o futuro, para os nossos netos, bisnetos, para outras gerações? Então, eu acho que as pessoas estão, sim, preocupadas com essa memória. É uma situação muito difícil. Nós mesmos não conseguimos explicar como que a gente está vivendo isso, por que nós estamos... A gente tem algumas pistas, né? Tem algumas pistas aí da reciclagem, do reflorestamento, do clima, mas a gente parece que internamente não aceita estar vivendo esse momento de isolamento e de mudança de vida, uma mudança muito brusca em cada uma das nossas vidas, né? Eu tenho um depoimento da minha tia, que tem 90 anos, ela está excelente de saúde, anda 2 horas todo dia no Jardim Botânico. Encontrei isso na internet sobre estar excelente de saúde, anda 2 horas todo. São as perseguições na vida da gente, que já estão até repetindo aquilo que eu estou falando, só desligando inteiramente o celular. Pronto. Então, a minha tia tem 70 anos, anda todo dia 2 horas no Jardim Botânico, faz a sua própria comida, faz a faxina na sua casa, assim, de um vigor incrível, e disse outro dia para mim, pois agora que eu estou no final da vida, eu não posso viver, porque eu tenho que ficar trancada dentro de casa. Então, são situações que merecem ser preservadas, para que no futuro se dê conta do que houve, do que cada um passou. Então, eu acho que esses pequenos museus, por exemplo, como o Museu da Pessoa, que são histórias do cotidiano, de pessoas comuns, que têm o desejo de registrar a sua vida de algum modo, eu acho que isso realmente está acontecendo, essa multiplicação de sites, de museus virtuais. Na época que eu dava aula lá de análise da informação, um dos exercícios era descrever museus assim completamente que a gente achava, né, na internet, Museu da Batata Frita, Museu do Corte de Cabelo, museu, enfim, tinham museus virtuais para N situações. E acho que, na verdade, há esse desejo, sim, de registrar, de não deixar
que as pessoas esqueçam o que nós passamos. Eu acho que isso é a mesma coisa, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas prezam, não é, os museus em relação ao Holocausto, porque nós não podemos esquecer o que aconteceu. Do mesmo modo, no Brasil, com a ditadura militar, nós não podemos esquecer o que aconteceu, temos que ter centros de memória, instituições de memória que nos garantam um pouco mais do que ficou, né, há exato um século, né? Acho que a gripe espanhola foi de 18 a 20, ou 19 a 21, acho que 18 a 20. Então, é um modo, esses pequenos museus, por exemplo, são modos, alguns vão sobreviver, outros não vão sobreviver, mas se a gente usar o critério do vírus, quanto mais museus existirem, maior chance da gente ter uma amostragem, pelo menos, né, significativa. Sim, professor, exatamente, né? O termo, né? Inclusive esse termo viralizar. O que eu percebo é realmente uma vontade de que esse período, de que os horrores desse período, né, de como os governos estão tratando essa situação, de que maneira cada um individualmente lidou com a quarentena, com a pandemia, de como os estados estão fazendo isso também. Isso está sendo registrado, seja por algumas instituições, e eu cito, inclusive, o projeto aqui da UFPEL, Museus Diários de Isolamento, tem o Memorial dos Inumeráveis, enfim, são diversas iniciativas institucionais de preservação da memória desse período, mas também são iniciativas individuais, né? E eu acho importante que, de alguma forma, essas iniciativas individuais possam ter ressonância nas instituições, para que as instituições, de alguma maneira, possam criar acervos, criar coleções desse período, né? Porque a gente não pode esquecer que, como eu já havia falado, esses perfis pessoais, individuais, eles são efêmeros, né? Nada garante que isso vá ficar para as próximas gerações, apesar de fenômenos realmente importantes e interessantes de serem analisados na perspectiva da memória social, na perspectiva da museologia. Agradeço a sua resposta. Nós já temos algumas perguntas aqui, eu vou ler elas. A primeira é do Darlan Marque. Queria que a professora falasse um pouco sobre o uso de ferramentas digitais para a reconstituição dos espaços materiais, lugares, espaços concretos que não mais existem ou que só existem em vestígios. Reconstrução desses lugares na virtualidade, vídeos, passeios em 3D. Enfim, eu vou fazer essa, depois eu passo para a segunda, Tá, pode ser? pode. Tá. Então deixa a palavra contigo. Bem, eu não tenho uma experiência muito grande nessa área, embora tenha participado da banca de qualificação e de defesa de uma aluna do mestrado, eu acho que é um mestrado profissional, não tenho certeza, da área de patrimônio, né, na Qualia Mota, e essa pesquisadora, ela propõe, é um trabalho muito bom, se tiverem interesse podem solicitar lá no programa do mestrado em patrimônio, e ela faz a reconstituição de todo o sistema penal que foi, e dos fortes na ilha de Fernando de Noronha, a partir das ruínas. É um trabalho belíssimo, eu não tenho aqui à mão o nome da aluna, da pesquisadora, minha memória falha muito, mas eu vou buscar, se for do interesse, e trazer, né,
essa experiência que é muito bem descrita do ponto de vista das imagens que complementam as ruínas, como de uma discussão tecnológica sobre como fazer essa recomposição imagética de um lugar que já desapareceu. Então, eu conheço esse trabalho e talvez outros que eu andei surfando aí na internet de produção das impressoras 3D, né? Eu acho interessante porque tecnologicamente é uma inversão, né? Enquanto no passado a gente tinha que fazer uma cópia a partir de um original, a gente hoje faz essa cópia a partir de um programa de computador, né? E que pode construir muitas coisas a partir de um projeto lógico, né? Mas lamento, acho muito interessante, acho caminhos interessantes para os museus, principalmente, não é? Em que, por exemplo, usando a questão do acesso ao museu por pessoas deficientes visuais, elas teriam oportunidade de tocar, de mexer, de virar, não é, uma cópia dessas em 3D de objetos importantes, né, culturalmente e patrimonialmente. Obrigada, professora Vera. Sim, eu tenho visto muitas iniciativas de trabalho com essas impressoras 3D, né, de espaços. Eu acho que no campo da acessibilidade tem muito a acrescentar às instituições, de fato, né? E nessa questão de reconstrução em 3D ou visitas virtuais, nesse momento que a gente está vivendo, se mostra assim essencial, né, para que de alguma maneira a gente possa ainda circular nesses espaços e tenha acho que um papel fundamental para que espaços que são destruídos, né, patrimônios da humanidade que são destruídos em guerras, para que a gente possa ter acesso, né, à memória desse lugar. Bom, eu vou continuar com as perguntas aqui. Nós temos a segunda pergunta de Carol Nogueira. Professora Dodebem, essas reflexões acerca dos conceitos distintos atribuídos à memória em ambientes virtuais configuram uma nova prática sociocultural no desenvolvimento dos processos comunicativos e de informação, incessante que desterritorializa e ressignifica a memória. Como dar ênfase a esse processo de lembrar, esquecer, acumular, transformar, nesse mundo tão plural que é o virtual? Como esse diálogo entre informação e memória pode ser estudado como interconceitos? E como a senhora, como pesquisadora do tema, pensa essa compreensão da memória social de forma cumulativa, esse boom da memória e essa necessidade de memória? Passo a palavra. Eu estava fazendo algumas anotações. Eu acho que existem vários caminhos para isso, não é? E como eu sou da área da ciência da informação, eu busquei essa interseção entre informação e memória, até porque eu julguei que a área da informação, principalmente da ciência da informação, ela no século passado, com o advento ou a criação da chamada sociedade da informação e, com isso, a criação de um campo de estudo chamado ciência da informação, houve um esquecimento da memória, né? Porque esses documentos são produções literárias, científicas, fílmicas, enfim, de vários suportes, que têm como papel secundário, após o seu uso, como na museologia, o seu uso de origem, né, passam a ser
instrumentos de memória, né? Então, esse é um primeiro lado. Quer dizer, foi a ênfase de retornar com o conceito de memória a essas instituições que, no século passado, queriam deixar de ser memória, como no passado, e agora elas lidavam apenas com o efêmero, né? O importante é o conteúdo da obra, e esse conteúdo ele é específico para cada pessoa e ele é efêmero, não é? A gente pode discutir isso em outros campos, se a informação é fluida ou não, mas, por exemplo, Bruno Latour diz que a informação é um veículo em constante movimento do centro para a periferia, da periferia para o centro. Então, não há como ser isso sem estar dentro de uma possível virtualidade. O que aconteceu para mim no final do século passado foi um medo pavoroso, como se fosse um tsunami, antecedia a pandemia, e que era o fato de que nós perderíamos as memórias se não criássemos espaços para que essas memórias pudessem sobreviver, né? Então, acho que, talvez como uma premonição do que viria com as mortes, com os números incessantes de mortes diárias pelo mundo todo, com o tipo de vida modificado, não se sabe quando nós vamos sair dessa pandemia, dessa situação. Então, naquela época, houve um boom, realmente, de tudo memorizar, de tudo ser memória. E aí eu comecei a estudar qual poderia ser o equilíbrio entre o fato de você se desfazer de tudo, não é? Ou de transformar tudo em efêmero, ou não dar uma chance a esses arquivos, como diz a lei da Assmann, em espaços de recordação, dar a chance de surgir algo no meio de uma multidão de lixo, entre aspas, que sirva como uma luz para algumas das questões discutidas no contemporâneo. Então, realmente, eu nunca escrevi sobre isso, mas a gente sai de uma onda de criação da informação, do efêmero, com o digital, então, isso é cada vez mais presente, mas há um retorno da preocupação com a memória no final do século XX, e agora, no século XXI, eu creio que a gente esteja tentando equilibrar essas duas maneiras de pensar sobre si, sobre sua vida, sua memória individual e sua memória coletiva. Não sei se eu respondi, mas se quiser mais alguma informação, eu puxo pela memória. A gente tem mais perguntas aqui, essa é bem interessante, foi feita pela Patrícia Lanes, e ela diz o seguinte: se a gente pensa na memória na internet, tem que pensar também na privatização das informações pessoais que a gente disponibiliza e que dependem da mediação de interesses dessas empresas privadas, né, que recebem essas informações. O acesso à memória que criamos nas redes sociais está submetido aos interesses da iniciativa privada. Como, então, pensar no futuro das nossas memórias nesse contexto? É uma boa pergunta, porque vai nos fazer refletir, não é, sobre
não sobre se há ou não memória na internet, mas seria necessário, ou a gente conseguiria armazenar para si as suas memórias, e aí a gente estaria voltando a esse debate da memória individual e da memória coletiva, e como houve uma mudança no sentido da criação lá atrás das redes de computadores, que seriam gerais, que seriam democráticas, que não teriam uma organização hierárquica, não haveria hierarquia na gestão, e a gente vê que hoje isso não se configura mais, né? Há uma explosão de interesse da juventude em aparecer, isso não é representação, nem é manutenção da memória, mas, como diria um outro autor, o Tuksky, sobre a sociedade excitada, é que agora o que vale é o ser percebido. Não é nada que eu faça ou que eu deixo de fazer. O importante na minha vida é que as pessoas me percebam. E, para isso, eu preciso lutar contra essas inúmeras construções na internet de pseudo-lugares de memória, né? Não sei, acho que passamos de uma fase memorial lá na Idade Média a uma fase informacional no século XX, e numa velocidade extrema estamos numa fase mais efêmera do que persistente no que diz respeito à memória, sem nenhuma certeza. Só para acrescentar um comentário, algo que veio na minha mente agora em relação a esses algoritmos, né, que gravam todos os nossos passos, assim, todas as nossas versões do que a gente gostava, do que a gente fez, do que a gente faz, de forma que a gente olha para trás e tem tudo nosso, todas as nossas versões e todos, enfim, quase de forma que a gente não pode nem editar mais isso, sabe? A Carla de hoje está gravada ali, cada passinho dela, desses números e códigos. Olha só, isso é interessante porque há uma discussão muito grande hoje sobre esses algoritmos, não é? Como se eles existissem por si. E o que a gente tem que compreender é que os algoritmos não existem por si, pelo menos por enquanto. E eles são feitos por nós, eles são feitos por seres humanos. Então, nós temos que apontar por aí, não é? Agora, por exemplo, eu tive que desligar mesmo o celular porque a Siri, não é, queria interferir na minha conferência, né? Que eu falei isso, que eu falei aquilo, que tal falar aquilo outro também. Eu tive que desligar o telefone, não sei se vocês ouviram aí. Então, eu acho que nesse ponto dos algoritmos, a gente tem que procurar entender melhor que são feitos por nós. Toda a produção tecnológica, teórica, de conhecimento, é feita pelos seres humanos. Alguns autores, eu li Máximo de Felice, por exemplo, dizendo que, concordando com isso, mas dizendo que vai chegar um momento que esses algoritmos vão se transformar em outros algoritmos que seriam mais independentes dos seus criadores. E aí, eu acho que aí seria a humanidade da máquina, né? Aí a gente teria que, seriam os cyborgs, realmente como Haraway, Ana Haraway fala.
Mas eu acho que ainda estamos longe disso. Devemos nos proteger de outras formas. Eu saí das redes sociais, por exemplo, mas eu não saí porque eles não me tiram de lá. Eu finjo que saí, né? Mas eu tenho a impressão de que a minha vida continua sendo guiada. Ela não aparece no Facebook, não aparece no Instagram, mas até a minha neta disse, não aparece sim, você tem alguns seguidores no Instagram. Eu falei, mas eu nunca usei o Instagram. Ah, pois é, mas aparece. Então, isso eu devo ter feito, ter clicado, enfim, ter feito qualquer coisa em que essas informações acabaram caindo lá, porque esse é o interesse da ferramenta, né? Sim, claro. Mas eu acho que somos nós. Nós temos que melhorar nossa educação, nossa ética. É um mundo que nós estamos vendo completamente desgovernado em relação à solidariedade, à ética entre as pessoas. E enquanto não mudarmos isso, a gente não muda o produto dessas pessoas, desse sistema educacional falho, né? Então, é isso. Esse tema é muito fascinante, eu gosto muito. Então, vamos para uma quarta pergunta da professora Letícia. Ela fala, muito obrigada pela tua palestra, Vera. Te pergunto se esse tempo de grande capacidade de armazenamento não geraria um excesso de memória e, consequentemente, o esquecimento. Essa a pergunta. Logicamente, Letícia, que a gente sabe que a memória, pelas suas características, ela não vai armazenar tudo. Inclusive, tem um autor muito interessante que eu escrevi um trechinho pequeno sobre ele, o Rosenfield, que tem um livro chamado A Invenção da Memória. Bom, ele vai relatar casos clínicos de afásicos, ele vai se pautar muito na questão da afasia, né? E ele vai dizer que existem duas teses, a tese da localização e a tese da construção memorial. A tese da localização é que a memória, existe um lugarzinho para cada coisa que a gente coloca lá dentro, né? Então, que existe essa ordem dentro da memória, escaninhos, lugares fixos em que as coisas entram. E existe um outro grupo de pesquisadores que acha que não, que a memória tem um outro jeito, ela cria a lembrança no presente. Ela tem tudo lá numa desordem, mas no momento que o seu sistema límbico, emocional, necessita de uma lembrança, ela faz rapidamente e esse estudo, ele, enfim, diz que a gente não consegue ainda entender nem estudar esse modo como as lembranças são construídas no presente, a partir desse caos interior da memória. Eu tenho a impressão que essa discussão é uma discussão que permeou muitas áreas, né, do conhecimento e até o arranjo de bibliotecas, o arranjo de peças, de museus, de arquivos, como sendo um modo de imitar a memória, né? E aí vem esse autor e desfaz toda essa ideia de que a gente não tem espaço na memória. A seletividade, ela é mais confortável, embora tenha problemas, de você lembrar de menos coisas. Tem pessoas que têm uma memória fantástica, né?
aqueles professores que citam a página, a linha, tem as citações de cor, né? Isso para mim seria impossível. Mas esse volume de memórias que tanto nos preocupam em como preservá-las, quer dizer, as minhas considerações sobre esse processo é que é importante dar um espaço também para o esquecimento, senão a gente não teria o luto, não viveria o luto, não conseguiria esquecer momentos tristes, dramáticos, complexos da nossa vida, e o esquecimento nos dá uma folga, né? Nos dá, por isso que se diz, quando alguém morre, o luto é necessário para você viver intensamente, imergir naquela situação para poder depois levar uma vida livre daquele sentimento, livre em termos, porque ele vai estar sempre pronto a ser transformado numa lembrança, mas mais amena, né? Não Como a sei gente se te sempre, respondi, Letícia. né, a gente sempre comenta, né, que o esquecimento tem essa função criativa também, né? Se a gente só lembrar das coisas como elas realmente são, não há espaço para criar. A gente é apenas uma máquina de fazer cópia. Então, e sobre a memória no cérebro, né, a gente fala muito também na memória, são conexões, né? Conexões que ficam fortes ou mais fracas, assim como o nosso papo aqui, a oralidade ou as trocas virtuais. Quanto mais repetido, quanto mais repassado, mais fortes elas vão ficando e mais fortalecidas. Se alguém de uma ponta esquece ou não repassa, essa conexão, essa sinapse vai ficando fraca, e aí a gente tem essa perda. Isso. Exato. A memória se dá, né, nessa dinâmica constante entre o que fica e o que se esvai, e que, assim como tu apresentastes no ciclo, né, sobre o ciclo desses objetos, ciclo de vida desses objetos digitais, em algum momento, quando a gente fala no mundo virtual, ele pode ser reciclado, né? Esse registro, esse sinal que fica pode ser reciclado. Sobre isso do esquecimento, eu já vou aproveitar e fazer a pergunta do Darlan, que ele justamente disse isso tudo remete à questão do direito ao esquecimento na internet. Seria possível legislar de fato sobre esse direito ao esquecimento? Realmente, eu acho um tema, uma pergunta muito interessante do Darlan, porque a gente fala muito da memória no sentido cumulativo e da potência que a tecnologia digital nos dá de armazenamento, mas a gente precisa discutir a questão do direito ao esquecimento, né? Como tu mesma falaste, tu tem conta no Instagram que finge que não tem, mas ela está lá. Mas, enfim, deixa essa pergunta, então, do Darlan sobre legislar, né, em relação ao direito do esquecimento. É um tema muito difícil, um tema contemporâneo, né, que está aí nas mídias, mas muito difícil. Eu acho que a primeira questão que a gente poderia prestar atenção é não confundir a oposição memória e esquecimento. Eu acho que aí é a primeira questão. A memória é a memória, ela é constituída de lembranças que ela faz na hora, segundo Rosenfield, e de esquecimentos, de lapsos, de até eventos traumáticos que ficam lá embaixo do nosso subconsciente. A gente tem que fazer o jogo correto, que é desses dois elementos, como é que eles vão lidar com os acontecimentos, que são as lembranças e o esquecimento. Eu acho que se a gente parar para pensar dessa maneira, vai ficar mais fácil entender esse jogo e entender que não pode haver esquecimento sem memória, esquecimento sem lembranças e lembranças sem esquecimento, né? Então, acho que se partirmos daí, que é uma questão teórica, né, talvez a gente pudesse auxiliar esse
triste momento de mudar, ou de apagar, ou de criar uma nova memória irreal de um tempo que a gente não viveu e que só está na cabeça de algumas pessoas, né? Então, esse, assim, mudar, inclusive, o que é estável, né? Todos nós lembramos do 1984, do Orwell, em que a tarefa do ator, do personagem, era substituir a história nos jornais. Quer dizer, em uma mídia estável, né? Mudar uma mídia estável, que mudar um pensamento ou uma fala efêmera no âmbito da oralidade, tudo bem, fica uma tentativa, mas alterar o estável é complicado. Então, talvez eu acho que essa distinção entre lembrar e esquecer é uma questão de memória, mas não fazer oposição de memória e esquecimento e memória e lembrança. Pode ser que dê certo. Obrigada, professora do DB. Eu sempre fico extasiada com as suas falas e com as suas escritas. Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que, né, dar início à nossa finalização por questões do tempo, e esses eventos online a gente acaba ficando um pouco mais cansada, né? É engraçado que estamos nas nossas casas, mas dá um cansaço um pouco maior. Eu agradeço a todas, todos e todes que enviaram perguntas. Quem vai agora às 16 horas para o nosso simpósio temático sobre memória e virtualidade, essas reflexões que ficaram ali no YouTube podem ser levadas para lá, para a gente poder discutir junto, né, essas questões. E agradeço imensamente a professora Vera do DB pela disponibilidade, pela fala, pela generosidade, né, em compartilhar o teu tempo com a gente e nos fazer aprender sobre esse tema tão em pauta no momento e que precisa ser problematizado, precisa ser debatido, porque hoje nós vivenciamos, né, a digitalidade, a virtualidade e todas essas dinâmicas. Passo a palavra para a Carla, se ela quiser fazer alguma consideração na nossa finalização, e mais uma vez, obrigada. Pergunta? Posso fazer Claro, à uma vontade. pergunta? Eu posso participar dessa segunda sessão ou não? Claro, à vontade, claro, pode sim. Eu posso lhe passar o link depois. Podemos continuar por lá, às 16 horas no nosso simpósio, que serão apresentações de trabalho, mas fica à vontade, lhe passo o link depois. Passa o link para o e-mail, que fica mais fácil, que eu já abro na tela grande, por favor. Pode ser? Tá bom. Claro, sem problemas. Vai ser uma honra para todos nós receber no simpósio. Pois é, não, que eu tenho pupilos lá e eu preciso ouvi-los, né? Ai, claro, Marina. Melhor orientadora. Sim, eu tô assim, super esperançosa pela fala da Marina, né? Já falei para ela, quero te escutar. Pois é. Então, a gente se encontra às 4? Isso. Tá. Vou deixar a palavra com a Carla para ver se ela quer fazer alguma contribuição também. E daí finalizamos essa nossa primeira etapa do dia. Eu só quero agradecer. Eu fiquei muito feliz com a fala, aprendi bastante, fiquei com mais perguntas, né? Fiquei cheia de perguntas e detalhes que eu tenho que levar para refletir melhor. Mas é bom sair assim, quando a gente sai com mais perguntas do que respostas. Exato. Deixa a nossa mente borbulhando. Fiquei muito feliz, muito obrigada. Foi muito generoso compartilhar e responder as nossas perguntas. Eu que agradeço ver vocês aí contentes. Tomara que tenham sempre mais perguntas do que respostas. É verdade. Não é? Isso Obrigada mesmo. Isso pelos elogios todos. Agradeço a vocês de coração. Então tá, muito obrigada, pessoal. E finalizamos mais um dia de Simp até às 4 horas para quem fica nos simpósios. Tchau, tchau.